Olá, senhores, como tá o dia de vocês? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras virou clássico, mano. Virou tipo um clássico mesmo não sendo local, porque o que acontece? O jogo é antes e depois, não é um jogo que acontece só na hora, só ali nos 90 minutos, isso daí geralmente é uma característica de clássico. E Palmeiras e Flamengo, hoje Flamengo e Palmeiras, né, que vai ser no Maracanã, virou isso, cara. É muita coisa sendo falada, muita coisa acontecendo. Então a gente vai vir falar sobre tudo isso. Vamos falar do pré-jogo também. Vamos passar aqui as informações, prováveis escalações. Tem goleiro podendo fazer a sua estreia. A gente vai explicar isso daí certinho pra vocês. E falando um pouquinho da histeria da torcida do Flamengo, assim, de ontem pra hoje. A semana toda, mas de ontem pra hoje virou um negócio assim assustador. Não, assustador. Começando, para quem ainda não viu, né? Nessa tarde aqui, a torcida do Flamengo simplesmente foi na frente da CBF. Atenção, a torcida do Flamengo, você que talvez dormiu muito tempo, você dormiu lá em 2000, deixa eu ver, lá em 2008, acordou só agora, você não lembra o que tá acontecendo mais, vou dar pra vocês. A torcida do Flamengo foi protestar na frente da CBF. É isso mesmo, é o poste mijando no cachorro mesmo, né, cara? E aí, a CBF é verde, a CBF é verde lá. Quem se mistura com porcos, hashtag vira CBF sem credibilidade, vergonha, com que é campeonato manchado, mas daí se o Flamengo ganhar, não tá manchado mais, então. Tá. Quando a Arrascaeta se jogou lá e o VAR chamou, ali não era vergonha, né? Quem se mistura com porco vira CBF sem credibilidade. Então, assim, a criatividade dos caras também foi bem fraco mesmo, assim, sinceramente falando, né? Que geralmente é uns protestos engraçados, até de rival, né? Que a gente se diverte aí, ou as da torcida do Palmeiras, geralmente são muito criativos, são muito engraçados. Mas vamos ver, né, cara? É isso que a torcida do Flamengo conseguiu passar vergonha fora, na internet e fora dela. Esse daí foi o fora, né? Os caras se deram o trabalho de escrever as faixas, de irem lá na CBF. E na internet é esse aqui. Influenciadores flamenguistas fizeram esse vídeo aqui, ó. A coluna do Fla postou. Eu não vou. Tem uma musiquinha de fundo, eu não vou deixar as falas só. Mas basicamente, para vocês entenderem, né? Olha lá, interferência externa, sem pressão nos bastidores. No grito não. A Carminha, ela procurou isso, gente. Inferno! Ela procurou esse inferno e ela vai ter o inferno. Rapaziada, no grito não. No grito não. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. No grito não! No grito não, disse ele gritando. No grito não! Futebol se joga no campo. No grito, não. Com todo respeito, a favor da nação, no grito, não! No grito, não! Futebol é jogado dentro das 4 linhas. No grito, não. Alegria, alegria. Flamengo é diferente de tudo e ninguém entende nada. No grito, não. 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 Futebol se vence no campo. No grito, não. Aqui com a gente estamos unidos por uma só causa. E com a gente, no grito, não. No grito, não. No grito, não. No grito, não, hein? No grito, não. No grito, não. Eu nem ia passar esse o Delar, é o mesmo Delar antes do Twitter, né? Porque, no grito não, então tá ele aí, que é a favor das coisas certas, né, teoricamente, no futebol. Esse mesmo cara que falou no grito não, ele postou ontem isso aí. Eu tô procurando pra vocês verem, eu vou explicar pra vocês como funciona a mídia flamenguista, tá? Vocês estão vendo que tem bastante post aqui, bastante curtido e tudo mais, bastante. Até eu chegar no que eu quero chegar pra vocês, tá demorando por quê? Primeiro vamos falar, mostrar aqui, ó. Na hora de escorregar pelo outro lado, ele pipoca falando aqui que o Andrés Pereira tá fora do jogo. E não tá? Teve gente perguntando pra nós aí, pô, e o Andrés, é verdade? Não é. O Andrés treinou, tem foto dele treinando ontem normalmente, né? O Andrés Pereira sentiu desconforto muscular na última partida e virou dúvida para o jogo contra o Flamengo no próximo domingo. E aí, olha que curioso, né? Vocês correm aqui um pouquinho, tem a foto do Andrés Pereira no treino de ontem, né? Deles falando sobre o lance do antidoping. Então aqui entra duas coisas.
a torcida o influenciador flamenguista aí. Como eu mostrei pra vocês, pra quem não viu, ontem teve o BO do antidoping, né? Foram fazer antidoping, um teste surpresa no Flamengo. O Flamengo reclamou que não avisaram um teste surpresa. Pô, se avisa, não é teste surpresa, né? Foram de manhã, porque era o horário do treino do Flamengo, e à tarde foram no CT do Palmeiras, porque o treino do Palmeiras era à tarde. Aí, muito influenciador postou de manhã, falou, meu Deus, como que pode fazer um antidoping lá no Flamengo? Aí parece que os caras assistiram o treino e tudo mais, como que pode? Aí começaram a expor a imagem da presidente lá, da associação, que é palmeirense, e começou aquele furdúncio todo. Aí chegou à tarde, viram que também teria no Palmeiras, e aí começa aquele negócio, né? Alguns, não, mas foi à tarde só porque foi no Flamengo e repercutiu, foi por isso, porque não. Foi à tarde porque já era um protocolo, já seria feito a única coisa que for à tarde, porque o treino do Palmeiras era durante a tarde. Então, assim, realmente espalharam umas informações como sendo só no Flamengo, sendo uma fake news absurda, e depois não desmentem. Por que eu quis mostrar pra vocês o Twitter ali do De Laurentiis? Poderia mostrar o Twitter de qualquer influenciador flamenguista. O que acontece? A torcida do Flamengo é grande, isso não dá pra negar. Ela é terceirizada em vários momentos, mas ela é grande. Então, eles têm volume muito grande de engajamento, tem bastante gente comentando, repercutindo, repostando os posts deles. Eles seguem a mesma linha e postam bastante. Então, além de ter bastante gente comentando, tem bastante post. No meio desses daí, eles jogam umas fake news e que se lasque. Eles não voltam depois e falam, gente, tipo, esse aqui é do Andréas, averiguei, que se bem que é pra averiguar antes de postar, né? Mas eles nem fazem isso. Averiguei que é mentira, né? O Andrés tá tudo normal, vai pro jogo e tal. Eles nem se dão trabalho, então é um modus operandi mesmo. Eu vejo praticamente todos os influenciadores flamenguistas fazendo isso. Eu acho bem triste. Eu vou até que dar nome ao boi pro lado certo, tá? Não vou ficar dando nome aos bois pro lado ruim, que vocês sabem quem são. Mas pro lado certo, o Vene é Casagrande, cara. Sei que uma hora ou outra pode até falar alguma coisa, porque é flamenguista, é normal, né? Aquela de rivalidade tá normal. Mas ele se compromete com a verdade. Ele falou sobre esse lance aí do antidoping, ele tem trazido informações aí corretas sobre o jogo. Não é difícil. Só que às vezes você fazer o correto não atrai tanto like, né? Ou a informação correta versus a histeria não atrai tanto like, não atrai tanto engajamento. E assim, o Vene, por exemplo, não que seja um padrão, mas o Vene trabalha, acho que pro SBT, tem ali seu dinheiro também vindo. Ele não depende da histeria dele na internet, sabe? Alguns sim, alguns dependem de estar na internet brigando, falando, inventando coisas pra ganhar dinheiro. E aí o cara coloca o dinheiro, coloca tudo isso na frente da hombridade dele, né? Na frente da questão da dignidade mesmo. Então, o que se viu ontem e hoje é um negócio assustador. E aí, pra culminar com tudo, termina com a torcida dos caras e na CBF protestar, que pra mim é uma das coisas mais bizarras do mundo. Aí, a Leila Pereira não vai ao Maracanã, né? Porque não se sente segura. E os caras querem falar que é frescura isso. Pelo amor de Deus, eu também não iria, não. E, já faz tempo que tem tido muita questão aí de violência mesmo, de discussão, de briga também entre as diretorias do Palmeiras. Já teve bastante relatos aí de brigas mais sérias. Enfim, algumas que não tem imagem que eu gostaria que tivesse, mas faz tempo que tá tendo isso, então tá certo a Leila de se preservar. Beleza? Vamos sair dessa histeria, dessa maluquice chamada torcida do Flamengo? Vamos falar do jogo. Primeiro, antes de ir lá pro pré-jogo, quero falar para vocês do Carlos Miguel. Carlos Miguel tem despontado como um dos favoritos para ser titular, tá? Tem despontado aí, segundo setoristas, né, do Palmeiras, o favorito para ser titular contra o Flamengo, né? Então a gente tem, pelo menos dos que eu vi, Vinícius Nicoletti, ESPN, que é um que a gente já acompanha faz tempo, Thiago Ferri, do GE, também há muito tempo, e PVC, né? PVC é no UOL, né? Então, assim, faz um tempinho aí que essa galera trabalha com o Palmeiras de perto, e eles estão apontando aí Carlos Miguel como possível titular, tá? A gente falou do Lomba, e eu, de fato, falei, se o Abel não colocar o Lomba, vai me surpreender. Então, pelo jeito, ele vai me surpreender mesmo. O que faz sentido por quê? Né? Tem a questão da hierarquia, vamos subir na montanha que o Abel fala, mas assim, o Andrés Pereira chegou e jogou também, né? Demorou, acho que entrou num jogo, depois no outro já foi titular, foi isso, né? Vocês que são bons de memória aí me corrijam.
Mas eu acho que quando chegam os caras assim desse nível, não tem muito disso. E aí o que acontece? Tudo bem, vamos que na hierarquia do Abel tá o Lomba. Só que me parece que a lesão do Everton não é uma lesão muito grave, dele ficar muito tempo fora, mas não é uma lesão muito tranquila dele voltar no próximo jogo. Então, muito provavelmente você vai precisar desse cara, do goleiro que entrar, precisar dele mais tempo. Precisando dele por mais tempo, você, né, seria interessante você escalar exatamente o cara que veio para substituir o Everton futuramente, né? E pulando etapas aí, por causa da lesão do Everton, por causa da situação. Então, faz sentido por isso. Faz sentido o Abel, digamos, quebrar a própria fala dele, o próprio discurso dele, porque você tem uma situação aí diferente. Porque o Lomba não deve renovar, não deve ficar no Palmeiras, e o Carlos Miguel é o substituto natural do Everton, pensando no futuro. Então, faz sentido. Agora, sim, questão de ritmo de jogo. O Lomba ou o Carlos Miguel, os dois não têm o ritmo de jogo, porque os dois não são titulares. Mesmo que o Lomba tenha jogado alguns jogos nessa temporada, ele não tem o ritmo de jogo. Então o ritmo de jogo para ritmo de jogo tá a mesma coisa. Então os setoristas, a galera que tem acompanhado, né, e a gente tem informação também que ele tem chamado muito atenção nos treinos. A gente viu alguns vídeos aqui, eu até falei de ontem, né, que teve uma pessoa que levantou, pode fazer sentido. O Palmeiras ter começado a fazer mais gols depois que ele chega, porque, mano, você vai ver nos treinos, se você não caprichar ali na finalização, você não faz gol no cara. O cara é embaçado mesmo. Então, ao que tudo indica, deve ser o Carlos Miguel. Vamos ver se a gente vai ter alguma surpresa. Mas no jogo, né? Tipo, tendo que estrear no jogo talvez mais importante da temporada até aqui, pode ser que tenha outro, uma final de Libertadores e tal, mas até aqui é o jogo mais importante da temporada, e aí a gente pode contar aí já com a estreia do Carlos Miguel, que eu espero que, pelo amor de Deus, seja uma estreia assim, aquela apoteótica. O pessoal, tem duas coisas que o pessoal tá relembrando. Primeiro, da questão do Marcos, né, entrar no lugar do Veloso em 99, por causa de lesão também. E o Jailson no lugar do Praz, né? Porque é o Jailson, depois entra. Como que é? Eu não vou lembrar o nome do goleiro que entra no meio ali, que sai o Praz e entra outro. Eu tô lembrando o rosto, tô lembrando o nome, mas enfim, vocês lembram. Entra um goleiro antes, né? Não vai bem, inclusive contra a Chape, ele vai muito mal. E aí depois o Jailson assume a titularidade contra o Vitória e, faz um jogo absurdo, um jogo incrível, e que o colocou ali como titular. Então tem essas questões aí, é que agora é contra o Flamengo, né? Mas vamos ver, cara, vamos ver. Tomara, assim, que realmente dê muito certo pro Carlos Miguel, e aí a gente já tem goleiro pra muito tempo, beleza? Mas vamos falar do jogo inteiro, fazer um pré-jogo inteiro, falando de escalação também, das situações aí do jogo. Mas antes, quero deixar um recado pra vocês aí. A KTO te dá uma segunda chance aí pra você fazer a sua aposta, caso você erre nessa rodada aqui, ó. Com a KTO você tem a chance extra de até R$10, tá? É simples, vocês já sabem. QR Code aqui na tela ou comentário fixado. Você vai lá na aba promoções, clicar em aceita participar e ativar a chance essa antes de apostar. E, obviamente, você tem que fazer ali uma múltipla com 3 seleções do Brasileirão Série A, tá? Se bater, você ganha. E se não bater, a KTO te devolve até R$10 de aposta grátis, e é válido até 19 de outubro, amanhã, né, o dia do jogo, às 22h30. E lembrando sempre, apenas maiores de idade e que jogar com responsabilidade, claro. E, cara, fique esperto lá no nosso Insta, tá? Outro dia perguntaram onde vocês dão as dicas, às vezes a gente traz aqui também, mas lá no nosso Insta a gente sempre posta, né, as dicas ali antes do jogo, então fique esperto lá, porque provavelmente logo tá no ar pra vocês fazerem, aproveitarem e talvez fazerem essa múltipla aí também. Não chance essa, KTO. Beleza? Vamos pro pré-jogo, então, falar aí de Flamengo e Palmeiras, cara, porque o que acontece? 29ª rodada, né? Onde você vai assistir esse jogo amanhã? Inclusive, esse jogo era às 18h30, antes, né? A Globo trouxe para as 16, quando começou a ver tudo o que estava rolando em volta, né? Trouxe para as 16 para ser TV aberta, mas vai ser TV Globo, Premiere e GE.TV. Então tem essas 3 transmissões para vocês. De graça, né? De graça. Tem o Premiere que é pago, mas vai estar tendo na TV aberta. Se fosse às 6h30, provavelmente... É que eu acho que se fosse 6h30, teria já a TV também. Mas enfim, aí é outra questão. Mas árbitro, como vocês já sabem, o Wilton Pereira Sampaio. Assistente aí, Bruno Rafael Pires e Bruno Bosquilha. E o VAR é do Caio Max Augusto Vieira. Né? O Wilton Pereira de Goiás e o Caio Max
também, tá? 16 horas, Maracanã, vocês estão ligados, Rio de Janeiro. E aí, o Bruno tá por lá, tá? Tem muita gente que colou, isso é legal demais, vendo toda a mobilização da torcida. O Palmeiras ainda tem, agora tem o desfalque do Everton, né? Tem os que a gente já sabe, de Paulinho e Evangelista. E o Kelvin ainda é dúvida, cara, me incomoda muito. O Kelvin tava ajudando demais, né? Tinha assumido a titularidade e não volta, cara. Ele ainda é dúvida. Eu espero que ele volte. Ele tem imagens dele treinando, mas a gente sabe, né? Que uma coisa é o cara fazer o treino ali, outra coisa é ele ir pro jogo. Mas o Kelvin ainda é dúvida. Então a escalação do Palmeiras ficaria com o Carlos Miguel. Os caras estão colocando o Carlos Miguel na prévia, tá? Além dos caras que eu falei, os setoristas e tal. A galera que faz o pré-jogo tá colocando o Carlos Miguel na prévia como titular. Giai, é o Kelvin fica na dúvida. Gomes, Murilo e Piquerez. Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson. Aqui nessa que eu peguei tá Rafael Veiga, Flaco e Vitor Roque. Eu gostaria que fosse o Maurício, tá? Gostaria que fosse o Maurício, o Veiga podendo entrar no segundo tempo. Então, aqui na prévia tá o Veiga, mas eu preferiria o Maurício. E aí o Flamengo, cara. O Flamengo tem alguns desfalques aí, ó. Uns jogadores que já foram desfalques contra o Botafogo, Saúl, De La Cruz e Alan, né? O Saúl eu vi que tava de dúvida, mas deve ser desfalque mesmo. De La Cruz não tem sequência, né? E o Everton Cebolinha se machucou contra o Botafogo, então fica fora também. Mas esse é o time aqui do Flamengo, ó. Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, né? O Pulgar vem e joga no lugar do Saúl, né? Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Carrascal, Pedro e Samuelino. O Pedro voltou contra o Botafogo e já marcou. Assim, eu confesso, por mais que tenha tido as questões lá do Felipe Luiz com o Pedro, eu não entendo o Pedro no banco, cara. Eu lembro até hoje o Pedro na final da Libertadores entrando na prorrogação. Eu falei, mano, o Renato Gaúcho deve ser palmeirense, pra ele colocando. Não é, mas enfim, colocar o Pedro na reserva, só colocar a prorrogação. E ele arrumou umas chances de gol um pouquinho lá. Então, o Pedro é sensacional. Mano, o time do Flamengo é muito bom, cara. Eu não tenho o menor problema pra afirmar. Eu acho que o Flamengo encontrou o que ele não encontrava em algumas temporadas, que é equilíbrio. Às vezes tinha um ataque muito bom e a defesa muito cagada, ou enfim, sempre tinha ali um setor muito mal, assim. Hoje o Flamengo tá num equilíbrio maior. Teve tropeços, assim como o Palmeiras teve também. Passou mais sufoco que o Palmeiras na Libertadores, né? Caiu na Copa do Brasil exatamente na mesma fase que o Palmeiras, mas é um baita time. É um baita time que também tem opções no banco para entrar durante o jogo, assim como o Palmeiras tem hoje. E aí o meio-campo, cara. Esse jogo aqui é jogo de meio-campo. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, né? E aí você tem o Palmeiras com Moreno, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Veiga. Por isso que eu falei que eu gostaria do Maurício, que o Maurício tem mais mobilidade hoje, né? E aí você teria uma superioridade numérica com 4 jogadores, com o Veiga também, mas com o Maurício eu acho que pela velocidade dele, pela mobilidade dele mesmo hoje, eu acho que seria mais interessante, porque é um jogo que vai se passar muito no meio campo. Esse meio campo aí pode decidir o Arrascaeta, né? Sempre tem aquelas escapadas, o próprio Jorginho joga muita bola. E do nosso lado, eu acho que é o jogo que o Palmeiras chega mais... A questão do jogar bonito, embora que eu não ligue muito pra isso, mas eu acho que é o jogo que o Palmeiras chega contra o Flamengo jogando melhor futebol. Mesmo da final da Libertadores, acho que ali a gente chegou muito concentrado, muito sabendo o que tinha que fazer, e o jogo foi perfeito, com alguma coisa ou outra de errado, que é normal dentro do jogo, mas o jogo foi perfeito. E hoje eu acho que o Palmeiras, inclusive, tá jogando até um pouquinho mais que o Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo jogou mais em algum momento da temporada, mas hoje acho que o Palmeiras joga um pouquinho mais que o Flamengo. Mas é na casa dos caras, o time dos caras é absurdo, então vai igualar. Por isso que, né, a gente fez simulação ontem, se você não assistiu ainda, assista. Por isso que na simulação a gente coloca empate, porque são dois times que estão jogando muita bola, dois times que também têm suas deficiências, problemas aí, e dois times que têm feito muitos gols. Então se você olhar, o favoritismo talvez seja um pouquinho para o Flamengo por jogar em casa. Mas o Palmeiras tem condições de chegar lá e fazer um resultado bem legal, sim. Beleza? Então deixa seu comentário aí, o que você espera do jogo. Se você concorda com o Carlos Miguel, deva ser titular, se você quer que ele seja titular, né? Se inscreve no canal, que é bom demais, é legal demais a sua companhia aqui com a gente. E amanhã, se Deus, talvez antes do jogo a gente não volte, eu não sei se rola alguma coisa a mais, mas depois do jogo, se Deus quiser, a gente volta aqui comemorando. Beleza? É isso, tamo junto.